Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra de Deus, parte de quarta-feira, momento hipertexto. Olha só, você já montou uma maquete, já fez um rascunho de um texto, já ensaiou uma apresentação? Todas essas iniciativas ocorrem a fim de que o produto final seja bem feito ou bem executado. Então, o que a gente estamos vendo durante toda essa semana é que existia uma maquete, existia um projeto que identificava uma estrutura extraordinária que viria. E a gente sabe, todo o processo do santuário, toda aquela maquete, desde o livro de Gênesis até o Novo Testamento, era uma maquete que representaria o Filho de Deus, e várias partes daquela maquete se cumpriram na pessoa de Jesus. Aliás, toda a Bíblia se cumpre em Jesus. Olha só, por isso ainda há quem veja Jesus apenas como um homem que passou pela história, mas não identificou como um Salvador. Sabe por quê? Porque ainda não entenderam a maquete do Velho Testamento, toda a estrutura que foi organizada, cada texto detalhadamente falando sobre o Messias e se cumprindo perfeitamente na pessoa de Jesus Cristo. Se essas pessoas analisar com carinho toda a estrutura do Velho Testamento, o processo também ali dentro do santuário, tudo que foi feito desde o Jardim do Éden, vai identificar que o nosso Salvador é Cristo Jesus através da palavra de Deus. Olha só, uma das coisas bem interessantes a gente aprendemos também, o surgimento da história da nossa igreja surgiu em 1844, praticamente ali foi dia 22 de outubro de 1844, eles estudaram a Bíblia intensamente, oraram intensamente, estudaram ali o Daniel capítulo 8, versículo 14, o cara chamado Guilherme Miller. Eles identificaram todo esse processo das 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Eles fizeram tudo detalhadamente, cálculo perfeito, tudo bem organizadinho, só que eles erraram no evento. Eles acreditavam que Jesus ia voltar nessa data de 22 de outubro de 1844. Eles erraram no evento. O que aconteceu? Muitas pessoas se entregaram. Cerca de 1 milhão de pessoas foram alcançadas com essa mensagem da volta de Jesus, que é o nosso maior anseio hoje, nosso maior desejo, é poder ver Jesus voltando nas nuvens com poder e grande glória. Mas Jesus não voltou. Pessoas se desesperaram, pessoas começaram a criticar até mesmo a própria palavra de Deus. Ora, somos pecadores, somos falhos. Nós estudamos, analisando. A Bíblia fala que a luz do cristão é como a luz da aurora, vai crescendo, crescendo até ser dia perfeito. Então, eles erraram no ponto. Muitos se desviaram sim. Mas um grupo de pessoas ficaram permanente ali, estudando fervorosamente a palavra de Deus e analisaram, entenderam que eles erraram o evento. O evento que aconteceu foi justamente o processo que Jesus passou. Passou para o lugar santíssimo, está atuando agora como nosso sumo sacerdote. Ele que está intercedendo junto ao Pai. Jesus podia entrar em todos os compartimentos? Podia. Mas esse trabalho de ministrar como sumo sacerdote, ele precisaria fazer, justamente porque Daniel 14 fala, até 2030 de manhã o santuário será purificado. Ele entendia, os caras ali, Guilherme Miller e sua turma, entendia que o santuário era a terra, e a terra ia ser purificada. Mas o que Hebreus fala é que é um santuário celestial. Mas olha só, algumas coisas bem interessantes. Quando olhamos para um conjunto de doutrinas, não imaginamos quanto esforço e dedicação foram necessárias para que a compreensão bíblica chegasse até nós. É isso que a gente analisa. Um conjunto de doutrinas, a gente temos 28 crenças na nossa igreja e 6 doutrinas. Então o que é que a gente analisa? A gente analisa que homens sentaram, estudaram, oraram, jejuaram para entender esse contexto que está dentro da Bíblia, e Deus revelou para ele o contexto. Sobre o sábado de Deus, sobre a humanidade de Cristo, sobre toda a estrutura que a gente vemos. Homens se dedicaram, estudaram, são falhos? São, assim como nós, mas buscaram sempre a presença do Senhor. Agora existe uma relação bem interessante, uma relação entre alguns textos que a gente lemos aqui, Hebreus capítulo 3, 4, 1 Pedro 2, e depois Gênesis 14, Salmo 110, 1 Pedro 2, 21 e Hebreus capítulo 8, versículo do 1 ao 3. Esses textos só nos confirmam o que o próprio texto da nossa lição vem nos falando. O texto da nossa lição vem nos apresentando Jesus Cristo como sendo o nosso sumo sacerdote, passou por todas as experiências, foi vencedor, sem pecado, um sumo sacerdote
que se ofereceu, não ofereceu sacrifício de outras pessoas, de outros animais, porque até então nenhum animal poderia tirar o pecado do ser humano, simbolicamente era transferido, mas esse nosso sumo sacerdote, ele se entregou por cada um de nós. O que devemos fazer? Devemos também nos entregar a ele por completo, pois só ele pode nos salvar e nos purificar, de acordo com 1 João capítulo 1, versículo 9. Então que nessa manhã você possa entender que temos esse sumo sacerdote maravilhoso e ele quem pode nos proteger e nos livrar de todo o mal. Que Deus possa abençoar vocês nessa manhã e eu convido vocês a orar nesse momento. Senhor Deus e eterno Pai, te agradecemos por essa mensagem, que teu santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração, em nome de Jesus. Amém.